Eu nunca pensei que fazer entregas de supermercado poderia mudar a minha vida. Mas agora eu estou dentro do elevador deste prédio de apartamentos luxuoso. Meu coração bate acelerado, como se eu estivesse prestes a correr uma maratona. O prédio exala luxo com piso de mármore, lustres de cristal, um perfume caro que parece estar presente em todos os lugares. Eu sou apenas Alex, 28 anos, vestindo meu uniforme padrão de entregador, que é calças caqui, uma camisa polo com o logo do supermercado, empurrando um carrinho cheio de produtos orgânicos e itens artesanais que custam mais do que eu ganho em uma semana. O elevador faz um pequeno barulho ao chegar no 5º andar. E eu respiro fundo. Apartamento 5B. Eu já entrego aqui há 3 meses. Toda vez, minhas mãos suam e meu estômago tem umas reações estranhas. Mas o apartamento não é o que me preocupa. Este lugar é definitivamente intimidador com suas janelas do chão ao teto e a arte moderna, que talvez seja ainda mais cara do que meu carro. Não é ele. Joe, se esta história chamar sua atenção, deixe um coração nos comentários. Joe Martinez, 35 anos, é um advogado de sucesso que trabalha em uma das grandes empresas do centro da cidade, onde eles vestem milhares de ternos e tomam decisões que afetam toda a empresa. Ele tem essa presença, essa confiança, que vem de saber exatamente quem ele é, o que quer. Seu cabelo preto está sempre perfeitamente estilizado. Olhos castanhos quentes, que parecem olhar dentro de você. Um sorriso que pode convencer um júri sobre qualquer coisa. Ele é o tipo de pessoa que pode me assustar. E ele fez, mas não da maneira que você imagina. Eu bato na porta do escritório dele, batendo 3 vezes suavemente como sempre e espero. O som de passos se aproximando. E então a porta se abre, revelando Joe com a aparência que eu imagino ser comum para uma sexta-feira. Jeans escuros que se ajustam bem a ele. Uma camisa de botão azul clara, mangas arregaçadas até os cotovelos e descalço. Há algo em mangas. Vê-lo sem sapatos que o faz parecer mais humano, mais acessível. Parece mais humano, mais acessível, embora não menos atraente. Alex, ele disse. E a forma como ele pronunciou meu nome. Como se ele tivesse esperado para ouvir isso. Saiu da ponta da língua, fazendo eu sentir um frio na barriga. Na hora certa, sempre. Ei, Joe. Eu tento, na esperança de que minha voz soe mais estável do que a sensação real. Recebi seu pedido habitual aqui, junto com as azeitonas de qualidade que você pediu. Ele se afastou para me deixar entrar. E eu empurrei o cartão para a sua sala de estar ampla. Este apartamento é exatamente o que você espera de um advogado de sucesso. Carolina limpa e móveis caros. Mas há toques pessoais que fazem o ambiente parecer vivo. Livros espalhados pela mesa de café. Um quebra-cabeça de palavras cruzadas inacabado. Uma caneca de café como uma fissura na alça, mas que, de algum modo, ainda sobrevive em meio a toda aquela perfeição. Você sabe, Joe disse fechando a porta atrás de mim. Eu pensei sobre aquelas azeitonas a semana toda. Algo na maneira como você as descreveu, da última vez que as torna irresistivelmente atraentes. Eu parei e abri as compras, dando uma olhada nele. Ele estava encostado na bancada da cozinha, com os braços cruzados, me observando com uma expressão que eu não conseguia entender. Eu só disse que eram importadas de azeite e recheadas com alho. Exatamente, ele disse.
E havia algo na voz dele, algo caloroso e provocante que fez meu peito apertar. No entanto, a maneira como você fala parece que realmente se importa se eu gosto delas ou não. Eu me importo muito, mais do que deveria. Mais do que seria compreensível para alguém que apenas faz seu trabalho. Mas eu não consigo dizer isso com exatidão. Então, eu me concentrei em organizar a comida dele na bancada, tentando não prestar atenção no olhar dele que estava sobre mim. Sim, a satisfação do cliente é importante. É assim que funciona? Ele perguntou, se aproximando mais. Satisfação do cliente. A pergunta pairou no ar entre nós, carregando muitas implicações que eu não tenho certeza se estou pronto para enfrentar. Eu me perguntei a mesma coisa por semanas, tentando entender por que essas entregas se tornaram o destaque da minha rotina. Porque eu sinto que preciso ser mais cuidadoso com os pedidos do Joe. Porque às vezes eu dirijo passando por este prédio nos dias de folga, apenas na esperança de receber. Eu dei uma olhada rápida nele. Eu deveria colocar essas coisas perecíveis na geladeira dele, eu disse. E então, peguei o leite e o iogurte. Claro, qualquer coisa me desse algo para fazer, era bem-vinda. Joe disse, mas ele não se moveu. Em vez disso, ele abriu a geladeira para mim, ficando perto o suficiente para, agora que eu pudesse sentir o cheiro do perfume dele. Algo sutil e caro que me fez querer me aproximar mais. Você sabe, Alex, eu estou me perguntando uma coisa. Sim, eu perguntei, tentando me concentrar em organizar a geladeira dele, em vez de pensar que minha pele estava eletrificada quando eu estava perto dele. Você gosta do seu trabalho de entrega de supermercado? Quero dizer, parece que você se dedica muito a isso, mais do que a maioria das pessoas. Dedicação a isso, mais do que a maioria das pessoas. Eu parei uma caixa de iogurte grego na minha mão. E considere, a pergunta não era algo que eu esperava que ele perguntasse. E a curiosidade genuína em sua voz me surpreendeu. Eu não sabia se gostar era a palavra certa. Sabe, é apenas um trabalho que me ajuda a pagar as contas, enquanto eu descubro o que realmente quero fazer. A pergunta é simples, mas há algo na forma como ele pergunta, como se minha resposta realmente importasse para ele. Fazendo. Eu querer responder de verdade, em vez de apenas desviar como de costume. Ainda não tinha certeza. Eu tenho um diploma em inglês, mas isso não realmente abre muitas portas. Eu estava pensando se deveria voltar para a escola, fazer um curso, disse, e eu podia ouvir a empolgação na voz dele. Isso explica isso. Explicar o quê? A forma como você fala sobre tudo, até mesmo as compras. Você tem uma maneira de fazer tudo parecer mais interessante do que realmente é. Eu senti um calor subindo pelo meu pescoço. Ela estava me elogiando, soou como um elogio, mas eu não sabia como responder. Eu acho que você está me elogiando demais. Não acho, ele disse, baixinho. E quando eu olhei para cima, geladeira, ele estava me olhando com um olhar intenso que me fez prender a respiração. Você tem um talento, Alex. A forma como você percebe as coisas como você as descreve são muito especiais. Há algo nos olhos dele, algo que faz meu coração acelerar e minhas palmas suarem. Algo que traz uma sensação de perigo, excitação e completamente impossível. Ele é um advogado de sucesso, sofisticado, educado e talvez direto. E eu sou apenas alguém trazendo compras. Não pode ser como, eu pensei. Eu deveria encerrar aqui. Eu disse e voltei para as compras. Mas minhas mãos tremiam um pouco ao tirar as últimas coisas. Alex, Joe, disse.
sua voz mais suave, quase hesitante. Posso te perguntar algo diferente? Claro. Você tem planos para esta noite? Essa pergunta me pegou de surpresa. Eu me virei para olhar para ele, buscando no seu rosto qualquer sinal do que ele realmente estava pensando. Esta noite, ele sabe que é um pouco ousado. Ele falou rápido, passando a mão pelo cabelo em um gesto vulnerável, mas ele está pensando em cozinhar. Experimentar alguns ingredientes que você sugeriu. Eu pensei que talvez você quisesse ficar se não estiver muito ocupado, como um agradecimento por sempre cuidar tão bem dos meus pedidos. Minha mente girava, tentando processar o que estava acontecendo. Ele está me convidando para jantar? Isso é um encontro ou ele só quer ser amigável, tentando me recompensar, sem envolver dinheiro? Eu queria tanto dizer que sim, que a dor física era real. Mas eu temia entender mal a situação e me tornar uma piada. Eu não quero incomodar, eu disse. Eu passei a maior parte da noite sozinha e pensei que seria maravilhoso cozinhar para alguém que realmente aprecia boa comida. Há algo solitário na forma como ele fala que faz meu coração doer. O homem de sucesso, atraente e que parece ter tudo isso é, na verdade, solitário. Isso o torna mais humano, mais real. E de repente dizer sim não parecia mais uma aposta, mas sim a coisa certa a se fazer. Ok. Eu ouvi a mim mesma dizendo: eu gosto disso. O sorriso radiante no rosto de Joe mudou toda a sua expressão. Eu espero que você concorde, mas não tenho certeza. Ele hesitou, e por um momento eu vi seu rosto parecer frágil, algo que o fazia parecer mais jovem do que seus 35 anos. Porque você não tem certeza? Sério? Que ótimo. Eu geralmente não faço coisas assim, convidando as pessoas para cá. Quero dizer, eu não sou bom em atividades sociais fora do trabalho. Ele parece muito confiante e seguro de si. É difícil acreditar ao olhar para ele, mas eu imagino que todo mundo tem suas próprias inseguranças. Sim, eu me sinto muito honrado por ser a exceção. Ele diz, é assim que você é. E algo na voz dele me fez pensar que ele queria dizer mais do que apenas um convite para jantar. Eu terminei de guardar as últimas compras dele, enquanto Joe andava pela cozinha, pegando os ingredientes e falando sobre o que ele planejava fazer. Ele decidiu fazer um prato de macarrão com manjericão fresco e tomates que eu trouxe, junto com azeitonas importadas, e um pouco de queijo que custava mais por quilo do que eu ganho em um dia. Os movimentos dele eram precisos e confiantes. Talvez como ele age no tribunal. Olhar ele cozinhando era fascinante. Mas havia algo quase sensual na maneira como ele manuseava os ingredientes. A atenção a cada passo. Eu perguntei, me sentindo inútil ao ficar ali observando ele trabalhar. Posso ajudar em alguma coisa? Na verdade, pode sim. Ele disse enquanto me olhava. Você pode... Achou que podemos deixá-lo respirar enquanto cozinha? Vinho? Vinho, sir. Pode abrir aquela garrafa de vinho? Claro que temos vinho. Eu deveria ter esperado por isso. Mas, de alguma forma, a ideia de beber vinho com Joe, sentado à sua frente durante o jantar como se estivéssemos em um encontro, tornava tudo mais real e mais assustador. Eu abri a garrafa de vinho tinto com um rótulo que eu não conseguia pronunciar e servi 2 copos. Joe aceitou com um sorriso que me deixou inquieto e nós brindamos. Eu tentei não pensar muito sobre como ele enfatizou a palavra novo ou como ele me olhava com carinho enquanto bebíamos. A novas amizades, Joe disse. O vinho era maravilhoso, rico e complexo, com sabores que eu não sabia descrever. E eu disse isso a ele. Ele sorriu. Uma risada calorosa e sincera, que me fez querer dizer algo engraçado só para ouvir novamente. A maioria das pessoas provavelmente entende mais de vinho do que eu. Você realmente tem um jeito com as palavras, ele disse. A maioria das pessoas diria apenas que está gostoso. Eu reconheci que esse vinho definitivamente não estava na minha faixa de preço habitual. Ele perguntou. E a pergunta não tinha julgamento, apenas curiosidade.
Qual é o seu preço habitual? Normalmente, cerveja barata. Às vezes eu me jogo em algumas boas, mas não com frequência. Cerveja, eu disse sinceramente. Eu passei por uma fase de experimentar cervejas artesanais alguns anos atrás. Cerveja não tem nada de errado, Joe disse. Gastei muito dinheiro experimentando todos os tipos de IPA na cidade. O que mudou? Acho que me cansei de beber sozinho. O vinho se torna mais civilizado quando você está sozinho. De alguma forma, menos triste. A solidão vem à tona, e eu me vejo querendo perguntar mais, querendo entender por que alguém como Joe passaria a noite sozinho. Ele deu de ombros, mexendo o molho. Mas antes que eu conseguisse pensar em como formular a pergunta sem ser invasivo, ele mudou de assunto, perguntando sobre minhas comidas favoritas, família e vida. O trabalho. Conversamos enquanto ele cozinhava, e eu fiquei surpreso com o quão fácil isso foi. Joe não era o que eu esperava de um advogado poderoso. Ele é engraçado e inseguro, fazendo perguntas sinceras sobre minha vida, e ouvindo minhas respostas como se realmente importassem para ele. Ele me contou sobre crescer em uma família numerosa no Texas, sobre a faculdade de Direito e seu primeiro trabalho em uma empresa, onde ele trabalhava 80 horas por semana, sobre a decisão de se mudar para a cidade e recomeçar. Eu perguntei antes de parar, e logo me arrependi. E quanto aos relacionamentos? Desculpe, isso não é da minha conta. Tudo bem, Joe disse, mas seu sorriso parecia um pouco forçado. Eu nem sempre sou bom em equilibrar tudo. Alguém, ele disse. Alguém. Não uma mulher qualquer. Pode significar qualquer coisa, mas havia algo na forma como ele disse. Eu já amei alguém por um tempo, mas, na verdade, não há muito a dizer. Ou talvez eu deixei isso atrapalhar. Não deu certo. O trabalho atrapalhou. A neutralidade cuidadosa daquela palavra me fez questionar. Ou talvez eu estivesse apenas projetando, vendo o que queria ver, porque as alternativas eram muito decepcionantes para considerar. Quero dizer, já namorei, mas recentemente não houve nada sério. Voiça, tem alguém especial na sua vida? Não, eu disse. Talvez um pouco apressado. E você? Ele perguntou. É difícil conhecer pessoas quando você passa a maior parte do tempo dirigindo para entregar mantimentos. Eu acho que sim, Joe disse, e havia algo na voz dele que me fez olhar para ele. Ele me olhou novamente com aquele olhar tenso, como se estivesse tentando descobrir algo. Às vezes você precisa estar sozinho, eu admiti. Mas eu já estou acostumado com isso, eu acho. Eu sempre fui uma pessoa solitária por escolha. A pergunta me pegou de surpresa. O que você quer dizer? Quero dizer, você gosta de estar sozinho ou é só mais fácil do que se mostrar? É uma pergunta profunda, uma pergunta. Toca meu coração mais do que me sinto confortável. A verdade é que eu gosto de ficar sozinho na maior parte do tempo. Mas não porque não quero me conectar. Mas porque querer se conectar com pessoas que não são certas ou de forma errada já me machucou. Manter distância é mais fácil do que arriscar essa dor de novo. Eu acho que é um pouco dos dois, no fim das contas, eu digo isso. É complicado. Joe acena como se entendesse, e talvez ele realmente entenda. Talvez isso também explique por que ele passa a noite sozinho. Porque ele me convidou para jantar em vez de ligar para um dos amigos advogados, ou fazer qualquer coisa que pessoas bem-sucedidas costumam fazer numa sexta-feira. O macarrão já estava pronto e Joe serviu com um olhar animado, apresentando o prato como se estivesse orgulhoso do que fez. O aroma era incrível, e ao experimentar, não consegui evitar um elogio que fez Joe sorrir. Está bom, ele perguntou. Maravilhoso, eu disse de coração. Minha avó, ele disse, e se sentou na cadeira em frente a mim. Onde você aprendeu a cozinhar assim? Ela insistia que todos na família deveriam aprender a cozinhar, até os meninos. Ela dizia que isso era uma habilidade de vida, não um papel de gênero. Ela com certeza ia adorar você.
Eu pensei que o comentário era só um elogio, mas me fez sentir aquecida e cheia de esperança. Ela realmente era assim. Ela era uma mulher inteligente. Ela sempre dizia: as melhores pessoas são aquelas que prestam atenção a cada detalhe, que se importam em fazer tudo certo, mesmo quando ninguém está olhando. Isso é você, não é? Gente! Por que isso? A forma como você lidou com meu pedido, seu cuidado com tudo, tudo isso é evidente. Eu senti um calor subir pela minha coluna. Eu só tento fazer meu trabalho bem. E mais do que isso, Joe disse baixinho, você se importa com as pessoas, mesmo aquelas que você mal conhece. Isso é raro. Nós comemos em um silêncio confortável por um tempo. O vinho tornou tudo mais quente e relaxante. A comida estava maravilhosa, mas, além disso, toda essa experiência era surreal. Eu estava sentada neste lindo apartamento, jantando e bebendo vinho com um homem que estava além do meu alcance, e de alguma forma me sentia natural, como se esse fosse o lugar que eu deveria estar. Joe finalmente falou, enchendo nossos copos de vinho. Posso te perguntar uma coisa? Claro. O que te levou a aceitar este trabalho? Entrega de supermercado. Quero dizer, com seu diploma em inglês você poderia fazer outras coisas. Para ser sincero, eu preciso de um trabalho flexível enquanto descubro meu próximo passo. Eu me perguntei isso muitas vezes. É uma pergunta válida. Eu pensei que era só temporário. Apenas alguns meses para pagar as contas e me dar tempo para pensar. Mas já se passou mais de um ano, e eu ainda estou pensando. Talvez você esteja pensando demais, disse Joe. Às vezes, as melhores decisões são aquelas que tomamos instintivamente, sem analisar todas as possíveis consequências. Foi assim que você se tornou advogado? Deus, não. É o oposto do instinto. Instinto? Joe riu e balançou a cabeça. Era eu tentando agradar meus pais, tentando escolher a carreira mais prática e respeitável que eu conseguisse imaginar. A maior parte deu certo, mas não era o que eu sonhava quando era criança. O que você sonhava em fazer? Escrever, ele disse, e havia algo vago na sua voz. Eu queria ser um romancista, escrever um grande romance americano. Todas essas coisas clichês. Cheguei a começar a escrever um livro na faculdade, mas a escola de direito apagou toda a minha ambição criativa. Eu posso fazer isso? Joe perguntou. E havia algo frágil na pergunta. Você ainda pode escrever. Não é tarde demais, eu disse. Às vezes eu penso sobre isso. Mas depois eu lembro há quanto tempo não escrevo nada além de um resumo legal. Talvez eu esteja velho demais. Muito rígido. Eu apontei que ele tinha apenas 35 anos, não 75. Além disso, ser advogado pode ter lhe dado habilidades que o tornam um escritor melhor. Você sabe como. Pesquisar como construir argumentos e como contar uma história envolvente. Joe me olhou com uma expressão de surpresa, como se nunca tivesse pensado nessa ideia antes. Eu sei. Você me contou histórias a noite toda sobre sua família, sobre sua avó, sobre sua vida. Você realmente acredita nisso? Você é um contador de histórias nato, Joe. Algo mudou em seu rosto. Um pouco de esperança e determinação. E eu senti um orgulho transbordante de ser eu mesma. De fazer essa expressão. Você só precisa se permitir tentar. E você? Já pensou em escrever? Às vezes eu admito que escrevo um diário, anotando observações sobre pessoas, lugares e coisas que me interessam. Mas não sei se tenho algo importante a dizer. Todo mundo tem algo importante a dizer, Joe disse com firmeza. O segredo é encontrar coragem para expressar isso. Nós nos olhamos através da mesa. E de repente, a atmosfera parecia ser envolvida por algo que eu não consegui nomear. Há uma intensidade no olhar do Joe, que faz meu coração acelerar. E surge um pensamento louco. Ele pode estender a mão e segurar a minha. Mas, em vez disso, ele limpa a garganta e olha para o lado. O momento se quebra. Mais vinho? Ele pergunta, já estendendo a mão para a garrafa. Embora uma parte de mim quisesse continuar bebendo, queria ver onde essa noite nos levaria se eu deixasse minhas inibições de lado um pouco mais. Talvez eu devesse desacelerar, eu digo. Afinal,
Eu ainda preciso dirigir de volta para casa. Você pode ficar, Joe diz rápido, e depois parece perceber como isso soa. Se você não quiser dirigir depois de beber, está tudo bem. Um problema. Quero dizer, eu tenho um sofá. A ideia é ao mesmo tempo empolgante e assustadora. E eu sinto meu coração batendo forte no peito. Ficar à noite no apartamento do Joe. E há algo sincero na voz dele que me faz acreditar nele. Não estou forçando, Joe diz. Eu não quero forçar, eu digo. Na verdade, faz tempo que ele não tem companhia. E ele está gostando disso. Eu quero que você fique. Ei. Eu também quero. Mais do que é necessário. Mais do que é sensato. Mas ao olhar para Joe, vendo a esperança em seus olhos, não consigo recusar. O sorriso radiante no rosto do Joe faz com que eu sinta algo quente se formando no meu peito. Tudo bem, obrigada. Jantamos e limpamos juntos, movendo-nos pela cozinha em um ritmo confortável, quase natural. Joe lava os pratos enquanto eu seco, e cada vez que nossas mãos se tocam, ele me passa um prato. Eu sinto como se uma corrente elétrica passasse por mim. Então, Joe pergunta quando terminamos de comer. O que você costuma fazer nas noites de sexta? Às vezes saio com amigos, mas não com frequência. Não muito, ele admite. Assistir Netflix. Ler livros. E você? Quase a mesma coisa, exceto por amigos. Joe diz com uma risada autodepreciativa. Eu não sou bom em manter amizades fora do trabalho. Eu acho que isso soa solitário. Joe admite que sim, apoiando-se no balcão. Mas é mais fácil do que tentar explicar por que não consigo fazer planos porque estou atrasado no trabalho ou porque tenho que cancelar de última hora por causa de um incidente que precisa ser resolvido. Eu sou viciado em trabalho. Depois de um tempo, as pessoas param de te convidar. Há algo triste na forma como ele diz isso. E eu me vejo querendo confortá-lo de alguma forma. Joe pergunta. E há algo vulnerável nessa pergunta, não é? Às vezes eu penso que não sou bom em ser amigo. A perda delas. Muito egoísta. Muito focado no trabalho. Eu não acredito nisso. Eu digo com certeza. Eu sempre fui bom com você. Mesmo que eu quase não te conheça. Você me ouve quando eu falo. Como se o que eu dissesse realmente importasse. Você me convida para ficar à noite. Você me convida para jantar. Isso não é um comportamento egoísta. Joe me olhou surpreso, como se a ideia de que ele poderia ser uma boa pessoa fosse estranha para ele. Eu sei. Eu realmente quero dizer isso. Talvez você ainda não tenha encontrado a pessoa certa. Você realmente acha isso? As pessoas entendem que o trabalho é muito importante para você e aquelas que não levam isso para o lado pessoal, quando, às vezes, você precisa priorizar o trabalho. Talvez. Joe disse baixinho, mas ele me olhava com uma expressão que eu não conseguia entender. Algo intenso e profundo me fez prender a respiração. Nós nos mudamos para a sala de estar, sentando em extremos opostos do caro sofá de Joe com nossas taças de vinho tinto. A conversa flui facilmente, tocando nos livros que lemos, nos filmes que amamos, nos lugares que viajamos ou queremos viajar. Fiquei sabendo que Joe esteve na Europa 2 vezes a trabalho, mas nunca teve tempo para realmente conhecer algum lugar além do quarto de hotel e da sala de conferências. Eu contei a ele sobre o verão que passei mochilando pelos parques nacionais, dormindo no carro e vivendo de barras de granola e café solúvel. Quero dizer, realmente fazer uma viagem, não apenas uma viagem de trabalho. Não sei, Joe disse, balançando a taça de vinho. Parece incrível, Joe disse, com um tom de arrependimento. Não consigo me lembrar da última vez que fiz algo só por aventura. Eu perguntei. Você já tirou férias? Por que você não faz isso? Acho que não sei o que fazer comigo mesmo. Eu trabalhei demais por muito tempo. Não tenho certeza se ainda sei como relaxar. Eu disse que era como andar de bicicleta. É mesmo? Joe perguntou com um toque de esperança na voz. Você realmente nunca esquece. Talvez você possa me ensinar. As palavras pairaram entre nós, carregadas de significados que não tenho certeza se algum de nós estava pronto para considerar. Havia algo nos olhos de Joe.
Algo que fez meu coração acelerar e minha boca secar. Ele me olhou como se eu fosse algo precioso. Algo que ele queria, mas não tinha certeza se tinha permissão para possuir. Joe, eu comecei, sem saber o que diria, mas ele me interrompeu. Eu deveria te levar para o quarto de hóspedes. Ele disse de repente e se levantou. Já está tarde e esse momento se quebrou. E eu me senti tanto desapontado quanto aliviado. Talvez você queira dormir um pouco. Uma parte de mim espera que ele diga algo. Faça algo para reconhecer o que há entre nós. Mas outra parte de mim é grata por esse adiamento. Não tenho certeza se estou pronto para a conversa que se aproxima. A sala de estar é linda. Cada detalhe é limpo e tem móveis caros, assim como o resto do apartamento. Joe me mostrou onde estavam as toalhas, apontou para o banheiro e perguntou se eu precisava de mais alguma coisa. Ele é o anfitrião perfeito, mas nesse momento há algo forçado, como se ele estivesse criando uma distância entre nós. Obrigado, eu disse quando ele parou na porta para jantar, por me deixar ficar. É maravilhoso, Joe concordou. Exatamente isso. Por um momento, a sua calma cuidadosa desapareceu, revelando algo cru e vulnerável por dentro. Não se preocupe. Boa noite. Ele saiu antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, me deixando sozinho na sala com meus pensamentos confusos e o forte cheiro do seu perfume. Alex, Ele parou, balançou a cabeça. Eu troquei a camiseta e o short que deixei na minha bolsa de itens essenciais para emergências. Escovei os dentes com a escova de dentes reserva que Joe me deu e me deitei na cama incrivelmente confortável. Fiquei relembrando aquela noite em minha mente, analisando cada olhar, cada palavra, cada momento tenso entre nós. mas o sono não veio facilmente. Estou imaginando ou há realmente algo ali? Às vezes, o jeito que Joe me olha, como ele escolhe cuidadosamente as palavras, o convite para passar a noite, tudo isso significa mais do que apenas amizade. Joe é bem-sucedido, sofisticado e talvez direto. Vivemos em dois mundos completamente diferentes, e não consigo imaginar como poderíamos diminuir essa distância, mesmo que ambos quiséssemos. E se houver algo? E daí? Eu sou apenas um entregador de compras. Mas não tenho certeza. Mas, meu Deus, eu quero. Deitado ali na sala, Cercado pelo espaço e pelo cheiro dele, não consigo negar a atração que lutei por meses. Não só porque Joe é atraente, embora ele realmente seja muito charmoso, e a maneira como ele ouve quando eu falo. como ele realmente se importa com meus pensamentos e opiniões, como ele me faz sentir importante. Faz muito tempo que não me sinto assim. Talvez nunca tenha me sentido. Finalmente, eu devo ter adormecido, pois acordei com o cheiro de café e bacon, a luz do sol entrando pela janela da sala. Por um momento, me senti desorientado, sem saber onde estava. Mas então tudo voltou. O apartamento de Joe, o jantar, o vinho, os momentos tensos e a distância cuidadosa. Me vesti rapidamente e fui para a cozinha, onde Joe estava de pé ao fogão, vestindo um pijama e uma camiseta. Ele parecia mais jovem assim, mais acessível e irresistivelmente atraente, fazendo meu peito apertar. Eu acho que você deve estar com fome, eu disse. Não precisa continuar me alimentando. Mas fui em direção à jarra de café, atraído pelo aroma forte. O cabelo dele deve ser resultado de uma noite de sono. Bom dia, ele disse, e me olhou com um sorriso que parecia um pouco tímido. Eu fiz o café da manhã. Espero que você não se importe. Além disso, eu não costumo cozinhar para alguém que realmente gosta disso. Nós tomamos café da manhã juntos, e a conversa fluiu mais facilmente do que eu esperava, depois da tensão da noite anterior. Eu quero, Joe disse de forma simples. Joe perguntou sobre meus planos para o fim de semana. Contou sobre um caso que estava investigando. Mencionou um livro que achava que eu iria gostar. Era confortável e íntimo, de uma forma que fazia meu coração doer de desejo. Por fim, eu disse, talvez eu deva ir, embora eu não quisesse. Eu poderia ficar aqui o dia todo conversando com Joe, assistindo enquanto ele se movia na cozinha, fingindo que essa era a minha vida, em vez de apenas um vislumbre dele. Claro, Joe disse,
mas eu senti algo diferente. Nós fomos até a porta e eu percebi claramente que essa poderia ser a última vez que eu estava no apartamento de Joe como convidado, em vez de apenas como entregador. Eu vou te levar para fora. Ele parecia desapontado em seus olhos. Nós estávamos perto um do outro na entrada, e eu pude sentir o perfume dele novamente, vendo o brilho dourado em seus olhos castanhos. Eu realmente tive um tempo maravilhoso, Alex. Esse pensamento me deixou triste de uma maneira incompreensível. Obrigado, mais uma vez, eu disse, enquanto Joe abria a porta. O jantar foi maravilhoso, e as pessoas eram ainda mais incríveis. Muito melhor do que antes. Obrigado por ficar, Joe disse. Houve um momento em que nós dois não nos movemos. O ar entre nós cheio de possibilidades. E eu pensei que ele poderia dizer algo. Fazer algo para reconhecer o que estava acontecendo entre nós. Em vez disso, ele se afastou, criando distância entre nós. Sim, eu disse, tentando esconder minha decepção. Eu te encontro na próxima semana para a entrega, como sempre. Eu já estava a meio caminho do elevador quando ouvi Joe chamar meu nome. Eu me virei e o vi parado na porta, parecendo inseguro, esperançoso e vulnerável ao mesmo tempo. Tenha um ótimo fim de semana. Você também, eu disse, e então a porta do elevador se fechou entre nós, restando apenas a memória de como ele chamou meu nome e o perfume que ainda estava nas minhas roupas. Alex, ele disse. Então pareceu perder a calma. O fim de semana passou na confusão de pensar demais e duvidar. Eu relembrava cada momento da noite de sexta-feira, analisando cada palavra e gesto até me convencer de que havia imaginado tudo. Joe estava apenas sendo amigável e um bom anfitrião. A tensão que eu sinto é apenas psicológica. É fruto de pensamentos fantasiosos e do consumo excessivo de álcool. Chegou segunda-feira e eu quase consegui me convencer de que tudo voltaria ao normal. Que na sexta-feira foi apenas um desvio e que nosso próximo encontro seria totalmente profissional. Foi apenas um desvio. E nosso próximo encontro seria totalmente profissional. Mas quando eu bati a porta da casa do Joe naquela tarde, o sorriso dele para mim era tão caloroso e sincero, e havia algo em seus olhos que fazia meu coração disparar. Alex, ele disse. E mais uma vez, havia algo na forma como ele me chamava que me fez pensar que eu não estava imaginando tudo isso. Eu realmente segui seu conselho, Joe disse, fechando a porta atrás de si. Ele admitiu que eu ainda não estava certo. Apenas observando, esboçando personagens, coisas assim. Bom, eu disse, empurrando o cartão para dentro do apartamento dele. Silêncio. E você? Sobre o que você está escrevendo? Como foi seu final de semana? Mas você estava certo ao dizer que algo queria ser dito. Eu acho que sim. Não é nada grande, mas a sensação é incrível. A voz orgulhosa dele me fez sorrir. Eu comecei a escrever de novo. Só algumas páginas. Isso é maravilhoso, Joe. Eu só preciso descobrir como expressar isso. Nós continuamos com o costume de desempacotar as compras como sempre, mas desta vez havia algo diferente. Joe estava mais perto do que o normal, e cada vez que nossas mãos se tocavam enquanto eu lhe entregava algo, eu sentia uma eletricidade. Ele perguntou sobre meu final de semana, me contou sobre o dele, e a conversa fluiu tão facilmente quanto durante o jantar. Joe disse enquanto eu colocava as últimas coisas na geladeira dele. Eu fico pensando no que você disse. Sobre encontrar a pessoa certa, aquelas que entendem que o trabalho é importante, mas não o levam para o lado pessoal, certo? Eu acho que você pode ser uma dessas pessoas, Joe disse baixinho. Eu perguntei. Eu tentei manter a voz normal. Parece que você entende coisas sobre mim que a maioria das pessoas não entende. Eu olhei para ele, e ele me olhou de volta com aquele olhar intenso. Um olhar que me fez prender a respiração e meu coração acelerar. Joe, eu sei que isso é complicado, ele disse rapidamente. Você sabe que nós mal sabemos algo um sobre o outro, e você sabe que talvez eu esteja pensando. É tão fácil conversar com ele. É tão certo ter ele aqui. Meu coração dispara no meu peito, e eu quase não consigo respirar. Isso realmente está acontecendo.
Será que Joe realmente disse o que eu acho que ele disse? Eu admito que também sinto isso. Minha voz saiu como um sussurro. Algo mudou em o rosto de Joe. Algo cheio de esperança, determinação. Você gostaria de jantar comigo esta noite? Talvez. Eu sei que é um convite meio em cima da hora, mas eu disse sim antes que ele pudesse terminar a frase. Eu realmente queria. O sorriso radiante no rosto de Joe me fez sentir algo quente e brilhante se abrindo no meu peito. Isso está acontecendo. Não importa o que tenha acontecido entre nós, essa é a verdade. E Joe também sente isso. Bom, Joe disse e se aproximou mais. Eu espero que você diga isso. Agora estamos perto, o suficiente para eu poder ver a pulsação forte na garganta dele. Posso sentir o calor emanando de seu corpo. Há algo vibrante no ar entre nós. Algo que me faz sentir tonta, sem fôlego, mais viva do que há anos. Alex, Joe, ele disse suavemente. E há algo na voz dele que me fez olhar para cima. A voz dele me fez olhar para cima. Os olhos dele são negros e profundos. Me olha como se eu fosse algo precioso. Algo que ele quer, mas não. Tem certeza se pode possuir. Sim, eu respiro. Eu preciso que você saiba uma coisa, ele disse, a voz quase em um sussurro. Isso não é apenas uma questão de solidão ou de querer companhia. Ele fez algo comigo, Alex. Você me faz sentir coisas que eu não senti há muito tempo, talvez nunca. Meu coração parou. Então, começou a bater, rápido, novamente. Joe, eu sei que isso é loucura, ele continuou, levantando a mão para tocar meu rosto. Ele sabe que nós mal nos conhecemos. E ele sabe que isso pode tornar tudo complicado. Mas ele não pode fingir que o que ele sente por mim é apenas amizade. O polegar dele passou pela minha bochecha e eu me inclinei, sem pensar. O que você sente por mim? Tudo, Joe disse simplesmente. Desejo, necessidade, carinho, desejo. Coisas que eu pensei que não conseguiria sentir mais. Eu não consigo respirar. Não consigo pensar. Não consigo fazer nada além de olhar fixamente nos olhos de Joe e tentar processar o que ele está. Eu olho nos olhos do Joe e tento processar o que ele está dizendo para mim. Esse homem bonito, bem-sucedido e incrível tem sentimentos por mim. Para mim, aquele cara da entrega de supermercado não tem nada a oferecer. O cara da entrega de supermercado não tem nada a oferecer, exceto cuidado, carinho e disposição para ouvir. Eu também me sinto assim. Eu me preocupo, porque não consigo não falar com ele. Não posso deixar esse momento passar sem ser real. Eu venho sentindo isso há meses, Joe. Cada vez que venho aqui, cada vez que vejo você, essa sensação fica mais forte. Os olhos de Joe se fecham por um instante, como se ele estivesse cheio de alívio. Graças a Deus, ele resume. Eu estou muito com medo de que eu esteja imaginando. Que eu esteja vendo o que quero ver, em vez de ver o que realmente está ali. Eu garanto a ele que ele não está imaginando nada. Isso é real, Joe. Seja o que for, é verdade. Ele abre os olhos e me olha com um olhar tão intenso que sinto como se ele estivesse olhando para minha alma. Posso te beijar? Ele pergunta, a voz rouca de desejo. Eu aceno com a cabeça, sem acreditar na minha própria voz. E, então, os lábios de Joe tocam os meus, suaves, quentes e perfeitos. O beijo começa suave, exploratório, como se ele estivesse me dando a chance de mudar de ideia.
Mas quando eu retribuo ou beijo, quando eu deixo claro que isso também é o que eu quero, ele beija mais profundamente, a outra mão subindo para me abraçar. Beijar Joe é como voltar para casa e, ao mesmo tempo, embarcar em uma aventura, which ao mesmo tempo familiar e novo, confortável e emocionante. Tudo que eu não sabia que estava procurando até encontrar. Ele tem gosto de café e algo mais especial que só ele tem. E eu poderia beijá-lo por horas sem nunca me cansar. Quando finalmente nos separamos, ambos estamos ofegantes e Joe encosta sua testa na minha. Isso mesmo, eu concordo. Porque eu também não tenho palavras para descrever isso. Eu queria fazer isso há muito tempo, Joe admite. Toda vez que ele vem aqui, eu penso sobre isso. É surpreendente ver como isso é. E eu sorrio e pergunto. Melhor do que eu imaginei, Joe. Grande vor, ele diz, e então beija suavemente meus lábios mais uma vez. Muito melhor. Nós ficamos ali, por um momento, apenas nos abraçando. E eu sinto como se meu mundo tivesse girado. Tudo parecia o mesmo, mas tudo tem uma sensação diferente. Cheia de possibilidades, esperança e promessas sobre algo bonito. Joe falou e, finalmente, olhou para mim. Jantar. Eu concordei e sorri para ele. Mas talvez devêssemos fazer o pedido agora. Não tenho certeza se consigo me concentrar em cozinhar agora. Joe sorriu. O som era quente, alegre e livre. Exato. Pizza. Perfeito. Pedimos pizza de lugar que Joe conhecia. Algo diferente, com 7 ingredientes que eu não conseguia pronunciar. E enquanto esperávamos, sentamos no sofá e conversamos. Mas agora era diferente, como conhecimento do que nós já tínhamos admitido um ao outro do que nós havíamos começado. Eu preciso perguntar, Joe disse, enquanto Joe brincava com meus dedos, onde nossas mãos estavam entrelaçadas. Você concorda com isso? Como homem? Quero dizer, essa é uma pergunta válida. E eu aprecio que ele perguntou diretamente ao invés de supor. Mais do que ok, eu disse a ele. Para ser honesto, eu sei que sou atraído por homens há muitos anos, Joe. Eu só não atuei. Muito? Por que não? Eu considerava essa pergunta, tentando entender como explicar a combinação complexa entre medo, incerteza e as condições sociais que me impediram de explorar plenamente essa parte de mim. Eu acho que eu tive medo, eu finalmente disse. Medo do que isso significava. Medo de como as pessoas reagiriam. Medo de ser ferido. Seria mais fácil se eu ignorasse isso. E agora, Joe gentilmente pergunta. Agora, eu não quero ignorar mais, eu disse, olhando em seus olhos. Eu não. O que aconteça entre nós. Joe levou nossas mãos, entrelaçadas aos lábios, e beijou suavemente a ponta dos meus dedos. Fico tão feliz, ele disse, porque eu pensei que também não poderia ignorar isso, mesmo que quisesse. A pizza chegou e nós sentamos no sofá de Joe, conversando, rindo e trocando beijos, enquanto comíamos. O lugar era acolhedor, confortável e perfeito. E eu percebi que poderia me acostumar com isso, como estar aqui com Joe, com ser aqui, junto do Joe, sendo parte da vida dele. E agora, o que acontece? Finalmente eu pergunto. Quando a pizza acabou e nós ficamos enrolados um no outro no sofá, o braço do Joe envolvendo meus ombros. Sofá. O braço do Joe envolvendo meu ombro. Joe admitiu. Eu não sei. Eu nunca fiz isso antes, Alex. Eu nunca senti algo assim por alguém.
Nunca quis explorar algo assim. Sugeri que pudéssemos ir devagar. Vamos descobrir juntos. Eu gosto disso, Joe disse, e beijou o topo da minha cabeça. Eu realmente queria isso. Nós passamos o resto da noite conversando, compartilhando histórias, sonhos e medos, conhecendo um ao outro de uma forma íntima e preciosa. Joe me contou sobre seu primeiro amor, um garoto da aula de inglês do ensino médio, que ele nunca conheceu. Eu contei a ele sobre meu colega de quarto da faculdade, que me fez perceber que meus sentimentos por ele não eram apenas amizade, embora nunca tenha acontecido nada entre nós. Você acha que, no final, nós vamos nos encontrar? Joe perguntou. Há uma coisa que sempre me perguntei sobre mim mesmo. Nós operamos em grupos bem diferentes, mas quero acreditar que sim. Eu não sei. Estou falando sério. Essa é uma pergunta interessante. Quero acreditar que algo tão bonito assim não acontece por acaso. Talvez não seja um acidente, Joe disse pensativo. Talvez seja apenas o jeito que o universo nos juntou. Destino, sorte, todas essas coisas. Joe admitiu que eu normalmente não faço isso. Mas ao estar aqui com você, pensando em tudo que aconteceu para nos encontrarmos, que você foi a pessoa que entregou as compras para mim e que eu tive coragem de te convidar para jantar, é difícil não acreditar em algo maior do que uma simples coincidência. Você acredita nisso? Eu entendo o que ele quer dizer. A chance de nos encontrarmos, de termos essa conexão entre nós, parece extremamente pequena. Mas agora, eu me sinto de uma forma que nada mais na minha vida fez antes. Talvez eu deva ir, digo relutante ao perceber que já é tarde. Por favor. Sei que é um pouco egoísta, mas não quero que esta noite acabe agora. Fique, Joe diz imediatamente. Eu tenho entregas amanhã. Mais do que qualquer coisa, eu também quero ficar. Mas também estou ciente de que estamos avançando rápido, que tudo entre nós é novo e frágil, e merece ser protegido. Você tem certeza? Eu estou certo, Joe diz firme. Não precisamos fazer nada que você não esteja pronto, Alex. Você quer adormecer sabendo que está chegando a um lugar seguro? Eu só quero que você esteja aqui. A sinceridade na sua voz. A fragilidade que quebrou toda a minha resistência. Desta vez, Joe não me convidou para o quarto de hóspedes. Tudo bem. Eu concordei em ficar. Em vez disso, ele me levou para o quarto dele, um espaço masculino e elegante, todo em madeira escura e tecidos suaves. Ele me deu roupas de dormir, uma camiseta e um short dele. E eu troquei de roupa no banheiro dele enquanto ele... Quando saí, Joe estava deitado sob o cobertor e levantou o cartão de convite. Eu deslizei para o lado dele, e ele imediatamente me puxou para perto, envolvendo-me com os braços, como se tivesse medo de que eu pudesse desaparecer. Eu estava me preparando para dormir. Estar ao lado do Joe, sentir o calor e a força dele ao meu redor é ainda mais maravilhoso do que perfeito. Ele pergunta, a voz suave na escuridão. Perfeito. Eu disse isso e realmente quis dizer, está tudo bem assim? Isso é tudo que eu não sabia que estava perdendo. Nós conversamos suavemente na escuridão, compartilhando sussurros e toques leves, até que a respiração de Joe se acalmou e eu soube que ele havia dormido. Eu fiquei ali um tempo, ouvindo sua respiração, sentindo o batimento regular do coração dele nas minhas costas, e pensei em como minha vida mudou tanto em poucas horas. Esta manhã, eu era apenas o Alex, um cara que entregava compras e estava secretamente apaixonado por um dos seus clientes. Esta noite, eu estou deitado na cama do Joe, sendo abraçado por ele, sabendo que ele sente o mesmo que eu sinto por ele. A sensação é ao mesmo tempo avassaladora, maravilhosa e um pouco assustadora. Na manhã seguinte, eu acordei e vi Joe dando um beijo suave no meu ombro, com os braços ainda ao meu redor. Bom dia, ele sussurrou na minha pele, com a voz rouca de sono. Bom dia, eu respondi, virando-me para encará-lo em seus braços. O cabelo dele estava bagunçado, e havia uma marca na bochecha dele por causa do travesseiro.
E ele nunca pareceu tão bonito para mim. Como você dormiu? Ele perguntou, passando a mão para afastar uma mecha de cabelo da minha testa. Eu admito que foi melhor do que nos últimos meses. Você também, Joe disse sorrindo. Acho que posso me acostumar a acordar assim. Sim, eu respondi, sentindo a esperança florescer no meu peito. Sim, Joe confirmou. Então se inclinou para me beijar suavemente. Se você permitir, eu gostaria disso, eu disse, aproximando meus lábios dos dele. Eu realmente quero isso. Nós ficamos ali um tempo, conversando, nos beijando e aproveitando a sensação de proximidade. Mas no final, a realidade apareceu e eu tive que acordar para me preparar para o trabalho. Joe fez café enquanto eu tomava banho e vestia meu uniforme de entregador. E então nós tomamos café da manhã juntos, como se fizéssemos isso há anos. E não apenas há alguns dias. Eu preciso fazer entregas até umas 6, depois estarei livre. Você quer voltar aqui depois que terminar? Joe perguntou. E havia algo um pouco tímido na maneira como ele perguntou. Eu admiti que estava bastante satisfeito. Joe perguntou enquanto eu me preparava para sair. Posso cozinhar o jantar? Ou podemos pedir comida de novo? Como está sua agenda hoje? Qualquer coisa que você quiser. A verdade é que ele queria me ver de novo. Que isso não era só uma vez. E isso fez meu coração doer. Eu não quero tomar todo o seu tempo. Joe disse com certeza de que ele não estava monopolizando nada. Mas você tem certeza disso? Eu realmente quero, eu disse. Depende do tempo que você pode me dar. Eu o beijei de despedida na porta. Um beijo suave e prolongado que me fez querer ligar e dizer que estava doente, para passar o dia nos braços dele. Eu quero passar tempo com você, Alex. Mas eu tenho responsabilidades. E Joe também tem um trabalho. Então, me forcei a sair, levando comigo a memória do sorriso dele e a promessa de vê-lo naquela noite. Dia passou na nebulosidade das entregas e devaneios. Eu me peguei sorrindo em momentos aleatórios, relembrando as conversas e os beijos, pensando em como Joe me olhava como se eu fosse algo precioso. Meus colegas notaram meu bom humor e começaram a brincar sobre o que me deixava feliz. Mas eu apenas sorri e evitei as perguntas deles. Isso com Joe ainda é muito novo, muito precioso para compartilhar com mais alguém. Quando meu turno terminou, dirigi direto para o prédio de Joe, meu coração batendo forte de ansiedade. Ele deve ter me notado, porque abriu a porta antes que eu pudesse bater, me puxando para dentro e me dando um beijo que fez meus joelhos tremerem. Eu sinto sua falta, ele disse enquanto encostava os lábios nos meus. E a simplicidade dessa verdade fez meu peito apertar de emoção. Eu também sinto sua falta, eu respondi, porque era verdade. Embora apenas algumas horas tivessem se passado, eu já sentia saudade dele. Saudade da sensação de estar perto dele, da maneira como ele me fazia sentir importante. Passamos a noite cozinhando juntos. Joe estava me ensinando a fazer um molho de macarrão que a avó dele costumava fazer. Ele ficou atrás de mim enquanto eu me movia, envolvendo os braços em volta da minha cintura, ocasionalmente beijando meu pescoço, me fazendo perder a noção do que estava fazendo. Era tão íntimo, aconchegante e perfeito, e eu percebia que o amava mais a cada sorriso e toque suave. Alex, Joe disse enquanto estávamos limpando após o jantar, sua voz tão séria que me fez olhar para cima. Sim, eu quero que você saiba que isso não é normal para mim, ele disse, olhando nos meus olhos. Eu sei que estamos aqui há apenas alguns dias, mas a sensação não é nada normal. Eu também sinto que isso é importante para mim. Eu falei baixinho. Meu coração pulou uma batida. Realmente importante. O alívio era visível no rosto de Joe. Parece que é importante. Bom, ele disse, porque eu acho que talvez devêssemos falar sobre o que isso é. O que queremos que isso se torne. Esta é a conversa que eu tanto esperava e temia, porque, embora eu quisesse que isso fosse algo real e duradouro, eu também temia presumir demais. Temia querer mais do que Joe estava disposto a dar. Eu pergunto e me viro completamente para ele. Joe respirou fundo como se estivesse reunindo coragem. Eu quero ser tudo.
Ellie disse baixinho. Não apenas os encontros ou as pernoites, mas realmente na vida dele. Eu quero você na minha vida, Alex. O que você quer que seja. Eu quero te apresentar a todos, te levar a muitos lugares, construir algo real com você. Essas palavras me impactaram como uma força física, e eu precisei me segurar no balcão para manter o equilíbrio. Joe, eu sei que é rápido, mas... Ele falou apressado. Eu sei que quase não sabemos nada um sobre o outro. E eu sei que há milhões de considerações práticas que ainda não discutimos. Mas eu não consigo controlar meus sentimentos por você. E não quero fingir que o que sinto por você não é assim. Não é tão rápido assim, eu disse, tentando encontrar minha voz novamente. O que sinto por você não é apenas atração ou paixão. E você está certo. Isso é tudo. Joe se aproximou mais. Levantou a mão para tocar meu rosto. E mais profundo que isso. Mais intenso que isso. Você está dizendo o que eu acho que você está dizendo? Estou dizendo que estou apaixonado por você. Eu sussurrei, as palavras saindo antes que eu pudesse parar. Eu sei que é cedo demais, mas eu não consigo fazer nada diferente. Eu sei que isso é loucura. Você me faz sentir coisas que nunca senti antes, Joe. Você me faz querer coisas que eu nem sabia que queria. Os olhos de Joe se fecharam por um momento, e quando ele os abriu, estavam brilhando com lágrimas prestes a cair. Foi assim desde o nosso primeiro jantar. Talvez até antes. Porque eu também estou apaixonada por você, Alex. Graças a Deus, ele ainda está respirando. Ele me beijou profundamente, desesperadamente e cheio de promessas, e eu o beijei de volta com tudo que eu tinha. Quando nos separamos, ambos estávamos ofegantes, e Joe encostou sua testa na minha. Eu perguntei, repetindo a pergunta que fiz na noite anterior. Agora vamos resolver isso juntos, Joe disse. E agora? Tudo, desde as coisas práticas, as complicadas, as assustadoras, nós vamos descobrir por que o que temos vale a pena. É verdade. Nós passamos o resto da noite planejando, falando sobre o futuro de uma forma que era tanto surreal quanto completamente natural. Isso mesmo, eu concordei. Joe quer conhecer meus amigos, quer que eu conheça os colegas dele. Ele falou sobre tirar férias, sobre uma viagem que nunca fez, sobre todos os lugares que ele quer me mostrar. Ele falou sobre tirar férias, sobre uma viagem. Eu contei a ele sobre meus sonhos, medos e esperanças para o futuro da vida. Eu tenho uma... Essa ideia, Joe disse, enquanto nos preparávamos para dormir sobre seu artigo. Sim. E se você escrevesse sobre isso, sobre nós, sobre como nos conhecemos, sobre a sensação de se apaixonar quando você menos espera. Essa sugestão me pegou de surpresa. Você acha que as pessoas vão querer ler sobre isso? Joe disse. Acho que todo mundo vai querer ler qualquer coisa que você escrever. Sério? Mas sim, eu acho que eles vão querer ler sobre isso. Sobre o amor verdadeiro, sobre aproveitar oportunidades, sobre encontrar alguém que veja quem você realmente é. Essa ideia é ao mesmo tempo empolgante e assustadora. Escrever sobre nós dessa forma significa levar nossa história ao mundo, expô-la de uma maneira que faz as pessoas se sentirem vulneráveis e assustadas. Mas isso também significa respeitar o que temos, celebrá-lo e compartilhar essa alegria com os outros. Eu perguntei, e quanto a eu escrever sobre nós? Você concorda com isso? É uma honra. Joe respondeu de forma simples. Desde que você troque os nomes para proteger os inocentes. Eu ri e o puxei para mais perto. As palavras se tornaram mais fáceis depois que eu as disse uma vez. Eu te amo, ele disse. E essa simples verdade me encheu de uma felicidade tão plena que quase doía. Eu também te amo, Joe respondeu. Nós nos abraçamos forte e adormecemos. E eu sonhei com a história que poderia escrever. A história de um entregador de supermercado e uma advogada solitária que se encontraram apesar de todas as dificuldades. No meu sonho, era um best-seller. Joe e eu estávamos sentados em alguma livraria, observando as pessoas descobrindo nossa história.
vendo-a se amando como nós nos amamos. Quando acordei na manhã seguinte, Joe já estava acordado, olhando para mim com um olhar suave e um sorriso gentil. Tenha bons sonhos. O melhor, eu disse, inclinando-me para beijá-lo. Nossa história. Ele perguntou, afastando o cabelo da minha testa. Choque. Nós, eu disse com sinceridade. O que você sonhou? O melhor. E quando Joe me beijou de volta? Quando a luz da manhã entrou pela janela do quarto, eu sabia que, não importava o que acontecesse a seguir, não importa os desafios ou obstáculos que enfrentássemos, nós iríamos superar juntos. Porque o que temos é real, forte e vale a pena lutar. Pode ser que eu inicialmente fosse apenas um entregador de supermercado, mas de alguma forma, eu me tornei o homem que ama Joe Martinez. O futuro se estende diante de nós, cheio de promessas e esperanças. E essa é uma história que vale a pena contar, viver e que vale tudo.